A porta do quarto estava aberta. Cecília sentiu os aromas de Natal que vinham flutuando lá de baixo. Procurou distinguir um do outro. Logo sentiu o cheiro agridoce de repolho temperado. O outro aroma devia ser do incenso que papai colocava na lareira antes de ir para a igreja. E será que estava sentindo também o cheiro fresco da árvore de Natal? Cecília aspirou bem fundo e achou que reconhecia até o cheiro dos presentes embaixo da árvore. O aroma dos papéis de embrulho vermelhos e dourados com suas etiquetas e suas fitas de seda. Mas havia ainda um outro cheiro, um vago aroma de algo encantado e mágico. Era o próprio espírito do Natal. Oi pessoal do Cabelo Literário, tudo bem? Não mudei de casa, eu estou num cenário super especial que tem a ver com o tema dessa semana, que é o quê? O Natal, a gente só fala do Natal. Todo mundo é Natal, Ano Novo, Natal, Ano Novo. Então, eu estou justamente no local onde eu passo os meus natais. E nada mais justo do que eu falar para vocês sobre o Natal, sobre experiência, de leitura e um livro que tem a ver com essas duas coisas. Chega essa época do ano, eu fico absolutamente nostálgica, né? Eu sempre fui pra casa dos meus avós no Rio de Janeiro, nessa época do Natal. Depois do Ano Novo a gente ia pro sítio, que também ficava no estado do Rio de Janeiro. E sempre eram natais muito diferentes, né? Com convidados diferentes, pessoas diferentes, brigas diferentes também, claro, né? Porque ninguém escapava. Mas também era a minha oportunidade de não só estar com pessoas que eu gostava, em um outro lugar totalmente diferente da minha realidade, como também a minha possibilidade de ter mais contato com livros, porque apesar da minha mãe ler um pouco, mas nessa época bem pouco, né, na boa parte da minha infância ela lia muito pouco, quem lia mesmo eram os meus avós e o meu tio. Então eu tinha a possibilidade de ir para esses lugares onde tinham muitos livros, vastas bibliotecas, e eles me incentivavam muito a leitura, me indicavam livros, eu podia também flanar ali à vontade, né? Ficar ali escolhendo os meus livros, inclusive ganhando muitos livros deles, né? Nessa época do ano. E aí a Estante Virtual me convidou porque eles estão com uma campanha natalina muito legal de indicação de livros, né? Eles estão com uma seleção super legal com promoções, mas tem mais desconto, 7% de desconto usando o meu cupom 7TATI, tá aqui embaixo qualquer coisa. E aí eu entrei e vi este livro aqui, Através do Espelho, de Justin Gardner, que é o mesmo autor do Mundo de Sofia, do Dia do Coringa e tantos outros livros que a gente conhece ali. Ele é norueguês, como eu tinha comentado. E aí eu decidi, portanto, que eu ia comprar esse livro para me presentear e reler agora uma Tati adulta, como também para presentear alguma outra pessoa. E fui ver o meu vídeo super antigo, de uma época muito diferente minha, né? Numa época também muito nova, porque minha avó tinha acabado de falecer, então os natais, apesar de a gente ainda comemorar no mesmo lugar, na mesma casa, estavam muito diferentes. E aí foi interessante que, lendo adulta, eu tive outra perspectiva. Enfim, eu entrei no site da Estante Virtual, comprei o livro, ainda ajudei o livreiro, né, comprando esse livro, que foi muito barato, assim, eu fiquei chocada. E aí, primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que é um outro livro, não parece ser o mesmo não que eu li naquela época, né? Já consigo adiantar, nessa leitura muito rápida que eu fiz, que ele é um livro muito mais religioso do que eu me toquei. Inclusive no vídeo antigo eu falo, eu insisto na ideia de como ele não é um livro religioso. Há quem diga que é até um livro religioso. Eu não acho que seja um livro religioso. Eu acho que mais do que tudo é um livro filosófico, né? Porque é um livro que faz a gente não sai tranquilo desse livro, a gente não sai mais a pessoa, sabe? Que é um livro sobre o espírito natalino e a ideia do Natal. E eu entendo essa linha de raciocínio porque eu estava passando por uma época bem complexa de um Natal diferente, um Natal sem a minha avó, né? E um Natal que eu estava começando a me entender como uma mulher adulta de fato, depois de várias coisas já terem acontecido na minha vida. E também num aspecto bem pouco religioso, mas que eu me forçava a tentar ser, talvez não religiosa, mas para entender a magia que passava por trás de todas as coisas. E sempre fui muito sensível a essas coisas, né?
E aí talvez a leitura me levasse para esse mundo mágico, né? Da magia mesmo natalina, que tem um aspecto religioso, afinal de contas nós somos brasileiros, né? Mas é interessante duas coisas já desde agora. Primeiro, eu adulta lendo esse livro, que muda completamente a minha concepção. Segundo, a problematização, porque é um livro que debate pouco a questão racial e tem uns aspectos, assim, bem anos 2000, sabe? Assim, bem claramente anos 2000, envelheceu um pouco mal algumas coisas. E por isso talvez eu ache mais religioso do que eu achava na época também, né? Talvez isso tenha ajudado. E além disso, ele é zero brasileiro, né? Assim, zero brasileiro. E isso tem me pegado muito, assim, porque quanto mais eu vou crescendo, né, mais eu tenho me ligado ao nosso aspecto latino-americano, né, a nossa questão brasileira, o que é ser brasileiro, o orgulho de ser brasileiro, o que isso representa, como a gente comemora os natais, etc. E cara, assim, bom, o Joyce Gardner é norueguês, lembremos disso, né? Vamos ver, eu termino o livro hoje com certeza, assim, eu já tô no finalzinho dele, só vou ler mais um pouquinho antes de dormir e gravo pra vocês o resto do vídeo amanhã. De qualquer jeito, a gente tem o espírito natalino, que aí perpassa a religião, né? E a gente tem esse espírito natalino, uma coisa também bem brasileira, que acaba vindo a religiosidade, né? Porque somos um país laico, mas não somos, né? Porque as famílias costumam... o próprio Natal é uma data festiva religiosa, né? A gente dá uma trocada às vezes, dependendo das famílias e das comemorações, mas ainda assim é uma comemoração religiosa, é o aniversário de Jesus Cristo, né? E talvez não pudesse fugir um livro tão natalino assim, e um livro fofinho, né? Apesar de falar de morte. A gente tem aqui a Cecília, que é uma menina que possivelmente ela tenha câncer, né? Possivelmente ela tenha leucemia. Ela tá morrendo e é dia de Natal. O livro começa com ela, então, sentindo esse cheiro da árvore de Natal, dos presentes, dos embrulhos, e a família nessa coisa de que eles não querem comemorar o Natal sem ela, então eles querem comemorar junto lá no quarto com ela, mas ela pede que eles comemorem, que eles falem alto, para que ela escute lá de cima, porque também ela não quer ficar lá embaixo com eles, porque senão ela fica muito cansada, ela quer dormir e etc, e ela quer estar acordada para a hora dos presentes. Então é nessa noite natalina que ela percebe a figura de um anjo, que é Ariel, que é uma criança assim como ela, e a gente é nessa hora que a gente percebe que talvez a doença dela seja leucemia, porque ele não tem nada de pelos, né? E ele até explica pra ela, como uma boa criança, que ela fala, eu sempre imaginei que anjos tivessem cabelos angelicais, cabelos bonitos e tal. E aí, não vou problematizar agora o livro pra vocês, porque o cabelo angelical que ela chama, é claro, é o cabelo loiro, a pele branca, etc. E ele fala que a gente só tem pelo porque nós somos animais. E ela fala, eu não gosto muito de ficar me imaginando como um animal, né? E ele explica que é assim, né? Que nós seres humanos somos animais, mas a gente se acha muito especial, por algum motivo, talvez por uma consciência de existência, mas que isso é uma balela. Então isso também é interessante, porque questiona, imaginando que quem vai ler esse livro sejam pessoas muito religiosas e sobretudo crianças, né, ou adolescentes. É interessante a gente pensar nesse caráter, nessa questão de colocar na nossa mente de que somos bicho, né, gente? Assim, cientificamente falando, não tem muito pra onde fugir, né? E por isso que a gente tem pelo e os anjos não têm. E aí ele também começa a conversar com ela pra trocar e tentar entender como é ser criança, como é ter os 5 sentidos, como é enxergar, como é sentir gosto, sentir cheiro, escutar, né? E ela fica questionando, desconfiada também um pouco dessa figura angelical. Será que ele é mesmo um anjo? Será que ele é Ariel? Como que é Deus, né? Se ele já conversou com Deus, se ele já viu Deus, se ele comemora Natal.
como que ele não sente o cheiro, como que ele não fala, como ele não escuta, se ele está conversando com ela. Então ele também fica explicando essas coisas mais celestiais, e essa é a parte mais religiosa do livro, mas não deixa de ser muito bonito essa inocência infantil também, posta num dia de Natal, né? Que é a coisa mais nostálgica que a gente pode ter, mais infantil que a gente pode ter, é tão bonito. E é até interessante porque ela também tá querendo mostrar que ela é um pouco mais adulta, então ela fala pra família que ela não quer Papai Noel dessa vez, sabe assim? Só que ela tem um irmão pequenininho que ainda assim tem esse lado ainda mais infantil sobre o Natal. E a gente fica acompanhando essa garota nessa troca de perguntas. O anjo Ariel permite, portanto, que ela saia e que ela toque na neve, que ela ande de esqui, que ela visite as suas amigas. É muito triste ao mesmo tempo, né? Ela ganha de Natal de uma amiguinha dela uma borboleta que muda a cor de acordo com a temperatura. E aí a borboleta fica da mesma cor quando toda a família pega na mão, e na mão dela a borboletinha fica roxa. Então ela começa a chamar da borboleta da febre. Então a gente percebe o quão debilitada ela já está. Ela tenta conversar, ela escreve num diarinho também. Tem uma hora que ela fica tão debilitada que ela não consegue escrever no diário. Às vezes ela tá escutando uma história e ela dorme no meio da história porque ela não tem muitas forças. Então assim, é um livro muito bonito que me deixou ainda mais nostálgica. E fiquei muito feliz de ter a oportunidade de relê-lo e de entender essa Tati, uma leitora completamente diferente da Tati leitora de antes, né? E possivelmente daqui a alguns anos, se eu reler esse livro, eu vou ter uma outra compreensão absolutamente diferente. Mas também é a prova de que a literatura, os livros, não são necessariamente uma questão apenas de aprendizado, né? São também o que eles representam pra gente enquanto leitores. Quem eu era quando eu li esse livro e o que eu senti quando eu li, né? A gente já tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Você já estava nostálgica? Fiquei ainda mais nostálgica. Você já estava ansiosa pro Natal? Fiquei ainda mais ansiosa. Muito bonito. Quem sabe eu também não vá reler O Mundo de Sofia, né, do Justin Gardner, que também foi um livro que eu li, eu tinha, sei lá, 12 anos, nunca mais reli esse livro. Me contem aí se vocês já leram e se vocês tiveram essa mesma experiência com algum outro livro de vocês. E muito obrigada, Estante Virtual, pela experiência, por me proporcionar essa nostalgia. Vou deixar o link aqui embaixo desse livro e de outros livros que vocês podem comprar na Estante Virtual com desconto. Tem o meu cupom de 7% e ainda te dá livreiros ali. Tem livros novos também, né? E seminovos, enfim, uma gama de livros aí pra gente rever, repensar, reler ou ler pela primeira vez. Até breve, a gente se vê antes do Natal, hein?